uma maneira... Mas a gente tá discutindo duas coisas diferentes. Eu entendi, é uma coisa conceitual. Eu disse que os homens ocupam os melhores postos, que no caso são aqueles que são, posições de comando. Mas eu não tô dizendo que eles fazem tudo sozinho. O homem não vai fazer tudo sozinho. Claro. O que eu tô dizendo também é que tem coisas que são predominantemente inclinadas de uma forma natural para homens e outras coisas para as mulheres. Sim. O que aconteceu com o Trump é uma prova disso. Todos os seguranças que estavam lá, e eram homens, foram para abraçar e proteger o presidente. A mulher se escondeu atrás de todo mundo, porra. Lá em São Paulo teve a mulher lá que... Mano, se liga. A PM parou o carro, abriu a porta, o cara já chegou com a mão armada assim, apontando pro cara. A mulher saiu e deu a volta no carro pra ficar atrás do policial, para não ter que enfrentar o bandido frente a frente. Cara, você tem uma verdade que é... Assim, novamente, homens e mulheres têm... Tá escancarado. Cara, isso tem aí, uma questão neurotípica, tem uma questão hormonal e tem uma questão biológica ancestral totalmente diferente. Mulher busca segurança. E o homem busca justamente proteger de modo sacrificial. Não é proteger, enfim, sacrificial. Então ele vai na frente. Aconteceu a mesma coisa. Por que a mulher não foi na frente do cara? Por que ela não se jogou pra ir ela na ponta lá e bater de frente com o carinha? Aconteceu uma reação que é biológica, é natural. Brigar com isso não adianta. Então, eu também não quero que a gente tire as mulheres das posições que são delas. As mulheres têm naturalmente uma inclinação maior pra estética, pra moda, pra saúde, pra beleza. Tem uma inclinação maior, entende muito mais. Mas se você olha, por exemplo, quem são os grandes estilistas? São homens, mesmo que sejam gays, mas são homens. É verdade, pular Quem são os grandes cozinheiros? As mulheres têm uma questão biológica, que é a questão do paladar. Elas têm um paladar muito mais, digamos, palpável, né? Tem uma percepção alimentar muito maior que a dos homens, por uma questão evolutiva. Mas mesmo assim, os grandes chefes de cozinha são homens. Por causa dessa questão que eu te falei. Os homens, eles costumam buscar os extremos das coisas. Seja o cara que vai ser o lixão genético e descartável, seja o cara que vai aparecer e despontar como ponta. As mulheres se concentram nessa parte do meio e elas reproduzem muito mais aquilo que, digamos, é aprendido, é descoberto. Elas usufruem mais dessas informações. Eu não tô dizendo que a gente tem que deixar a mulher fora do lugar dela. Mas eu tô dizendo que essa história de homens ganhar mais, homem tem posição de poder e homens naturalmente se colocarem em posições masculinas, em ambientes masculinos, mais voltados para força física e cálculo matemático, é natural. Não tem nada a ver com coletivismo. Não tem nada a ver com... Não é uma pauta... Não é um autoritarismo, não é uma coisa de você subjugar as mulheres. É natural que isso aconteça. Do mesmo jeito que você vai ter as áreas onde as mulheres vão se destacar naturalmente. Você acha que se a gente equilibra isso, é pior? Quer dizer, claro que é pior. Por isso que eu falei, a China não equilibra a questão da comunidade científica, a China não equilibra salário, porque eu já falei da primeira vez que eu vim aqui, né? Você quer acabar com uma sociedade, é você promover igualdade forçada, porque aí você tira de uns e dá para outros, de modo forçado através da mão do Estado. A China, por exemplo, já entendeu que para ela sair da crise de fecundidade, para aumentar a taxa de natalidade, você precisa aumentar a renda dos homens. Quando você aumenta a renda dos homens em um determinado local, os casamentos duram mais, as pessoas têm mais filhos. É verdade. Isso é fato. Entendeu? Mas não importa se é o borracheiro, se é o policial, se é o comerciante, não importa. Quando os homens têm mais dinheiro, eles, por incrível que pareça, se tornam mais generosos com a família. Eles gastam mais com a própria família. Quando você tem uma cultura de igualdade, as pessoas se tornam mais egoístas. Por quê? Porque aí cada um quer contribuir de modo igual. Então você também não quer ser passado para trás. Afinal de contas, se você ganha a mesma coisa que sua mulher, por que você tem que gastar mais com a casa? São coisas que, naturalmente, a teoria dos jogos explica. Então... Novamente falando, qualquer coisa que seja de igualdade forçada não é diferente de igualdade de oportunidade. Igualdade de oportunidade a pessoa vai para a escola e estuda tanto quanto você, vai para a faculdade e estuda tanto quanto você, pode ir lá e fazer o teste de aptidão física. Se é policial, a mulher faz o mesmo teste de aptidão física que o homem? Não, claro que não. Não faz. É mais fácil, né? Da mulher. É muito mais fácil. Os exercícios são mais leves, a carga é mais leve. Até porque a gente sabe, o homem tem mais capacidade pulmonar e força. A capacidade de reação. Tudo isso é diferente. Só que eu tô falando, não é a mesma coisa. Então, assim, o engraçado é que nessas horas elas não pedem igualdade.
Então, mas Ela não o que eu pede quero igualdade. saber Não, é deixa isso. eu fazer lá 10 barras pra mostrar que eu posso ser policial. Não vai fazer. Não, Petião, mas o que me faz pensar exatamente agora é o seguinte. Se no teste de aptidão física, o teste delas é diferente do seu, o seu é o que exige mais. Claro. Você põe sua vida em risco constantemente. E também é A uma vida coisa dela, natural a vida também, dela, por dentro da ser um própria teste mais polícia, fácil, né? não coloca ela mais em risco. Eles porque estão tem que- colocando a mulher para ser, vamos imaginar, logicamente pensando, como um alvo mais fácil para ser batido. Então, mas é que também dentro da própria polícia... Isso é um erro, cara. Sim, e dentro das próprias... Igual, por exemplo, lá na segurança do Trump, que vocês deram esse exemplo, né? Na própria polícia também, as mulheres, elas naturalmente vão se migrando para alguns outros setores, onde elas, normalmente, elas beleza, começam perfeito. a mais... às vezes, mas depois elas naturalmente vão para setores administrativos e tudo. Você falou do exemplo lá da segurança do Trump, mas aquela mulher que, no meu entender, apesar de todos que eu vi o vídeo, que todos foram homens os que se jogaram ali, é importante você ter uma mulher naquele contexto para Varrendo o você território. ter, para poder varrer o território, para poder ter um tipo diferente de visão e poder quebrar o paradigma Que só. território que ela varreu ali, masculino. moço? Não, mas Não sei, mas Ela ficou desesperada, ela não tava dando conta nem de colocar A mulher arma lá- no coldre ali, a velho. mulher, ela não ficou conseguia guardar a assustada. arma. Ela não tava Mas conseguindo olha, guardar a Não arma. conseguiu guardar a arma no coldre, ela tá fora de forma, fisicamente, Sim. e ela não tem nenhuma experiência em área de segurança, nenhuma. Ela era diretora da Pepsi. Ela vendia refrigerante. Então- E aí você me então é um explica, erro como é que ela de foi parar lá? segurança. Como é que ela foi parar lá? Então, mas isso você é um acha erro que de foi por segurança. uma É cota? cota, velho. Por cota? Ou é cota, ou... Porque assim, normalmente você tem que preencher... É assim, você tem que preencher uma quantidade mínima de vagas com mulheres. Só que ela ser a diretora Isso tá errado. do serviço secreto. Aí tá errado. Então, assim, ou é indicação política, ou pra fazer sinalização de virtude, afinal de contas, o Partido Democrata tá no poder, né? O tio Paulo lá, o Biden, né? Porque ele é o novo tio Paulo, você tá sabendo dessa daí, né? Não. O cara lá já. Você viu a história do. Não. Eu vi a história do cara lá que a mulher levou. É o tio Paulo. Não, cara. é o tio Paulo, eu tô pra- ligado. Sim, sim. Assina aí, tio. É, assina aí, banco tio. lá. Pega o empréstimo e tal. Então, Senhoras o e Biden senhores. 2.0. Presidente Caralho. da Ucrânia, Tá lá só, né? Putin. É, então. Ela- Esse cara aí botou essa mulher lá. E ninguém se questionou, porque não pode questionar as mulheres. Não pode, tem que achar bonito. Como eu falei, a mulher quer ser segurança do diretora do serviço secreto, segurança do Trump. Tá fora de forma. Se você tiver que correr 50 metros pra ir atrás de alguém, ela não consegue, porra. Cara, não é pra ir atrás do cara. Se alguém estiver disparando, é o que eu falei dos policiais. Todos os homens vão conseguir com certa facilidade evadir do local e essa mulher vai ficar lá pra ser morta, mano. Rapaz, não Você tá conseguiram ligado? tomar uma Metralhou decisão. lá, ela não vai conseguir sair, conseguiram velho. tomar uma decisão, custou 2 vidas, velho. Se você pegar o vídeo com o tempo, né, de quando o cara começou a subir no telhado ali e a população avisando, ó lá, atirador, até da hora do tiro ali, cara, poderia ter tido tudo resolvido e não foi. Não conseguiram tomar uma decisão naquele momento. Mas aí você está falando de um contexto onde tinha mais homens também, né? Que estavam envolvidos na segurança. Você não pode pegar e jogar na conta Você sabia porque que- existia uma mulher lá. Isso foi um erro de segurança. Mas você sabia que olha lá só, na pra você Ucrânia, ver, por por exemplo, exemplo, é importante também, olha né? só, Sério. então, por exemplo, você olha ali, por exemplo, no Comando de Operações Táticas da Polícia Federal, que é o grupo de elite operacional. Lá, só teve a história de uma mulher até hoje que conseguiu completar o curso. Uma só. Mas você não pode pegar, e aqui é um ambiente eminentemente masculino, eles vão pra frente pra bater de frente com cangaço e tudo e tal. Mas você não pode pegar e fechar a oportunidade de repente chegar Não, e ela tem, colocar ela tem uma liberdade de mulher oportunidade, ali. certo? Ela pode Ela competir. teve, ela conseguiu. Não, então, ela é uma. Então, ela é uma, eu sei, mas o que acontece? Você não pode pegar e de repente você fechar a oportunidade e achar que aquela contribuição, única e simplesmente porque ela não tem a capacidade da força física, é uma habilidade. Não, mas eu tô te falando que é uma os só. relacionamentos entre homens e mulheres, eles equalizam a energia. Eu Não, acredito Rogério, nisso. é uma Sim. só. Mas Uma só é exceção. Eu sei Sempre que vai ter exceção de tudo. Eu sei que Se uma mulher abandonar um filho aqui na calçada, ela pode ser criado por um lobo, pode ser criado por uma vaca. Que seja. Até aí, de repente, alguém acha criança e tudo mais. Pode ser exceção, tudo pode ter uma exceção. Uma mulher.
Eu sei, Júnior, mas você não pode pegar e dispensar essa amplitude de que uma mente feminina, ela quebra o referencial quando só tem muitos homens. E você não pode pegar e dispensar essa questão. Nós estamos falando mais quase que a mesma coisa. Nós estamos falando que existem ambientes eminentemente masculinos e existem ambientes propensões naturais eminentemente femininas, mas essa interconexão que às vezes acontece, ela é mais favorável do que desfavorável. Apesar de repente, você colocar lá numa situação dessa do Trump, só homem. Mas você pode, de alguma certa maneira, se for por mérito, porque isso aí, o que é? Nós estamos falando de uma pessoa que estava lá que, ao que tudo indica, não tinha capacidade nenhuma, né? E por que ela estava lá? Então, mas aí, isso aí não tem absolutamente nada a ver com sexo. Tem. A cota. Tem a ver com a... Então, tem. Eu sei, mas poderia existir outras mulheres que seriam treinadas para exercer a função. Mas não acharam. Isso Não acharam. foi o que eu falei. Não tem E nada mesmo contra assim a mulher colocaram. estar lá. O que eu acho é o E seguinte, mesmo aí vai treinar Aí o tá homem e errado. a mulher quer ser igual? Pá, então vai fazer o teste de polícia, mano. Você qual conta? Eu sou a 5 favor quilômetros? disso. 5 Eu sou a quilômetros. favor. Se ela der conta, mano, beleza, ela tá pronta igual você tá. Foi o que eu falei, eu sou a favor O que eu acho disso. que é o erro é você Só- deixar a mulher Exatamente. fazer menos e pôr ela pra fazer O uma mundo coisa é que o cara exatamente vai esse. fazer. O mundo é Vai exatamente fuder esse. ela. Hoje em dia você tem... não quero que ela se foda. Você tem, por exemplo, concursos só pra mulheres. Você tem concursos hoje que é só pra mulheres. Lá na vaga, a descrição fala que só tá aceitando candidatos mulheres. Não, beleza, mas é pra fazer o quê? Entende? Não, pode ser não ter só pra concurso mulher. Por exemplo, pra juiz, por exemplo. pra Não, promotor. pode ser, beleza. Mas vai só conseguir aceita julgar, eu candidatos acho. femininos Beleza. lá. Mas eu tô te dizendo que... Bom, Mas aí eu nesse não caso... acho que pode ser pra tudo, você entende? Igual um cargo desse aí, igual o Petião faz, ou igual a segurança do Trump lá, mano. Beleza, se ela conseguir cumprir tudo que os outros caras fez, eu acho que ela pode estar lá. Eu não acho, e eu acredito que ela não pode estar se ela não tiver o mesmo poder ou capacidade de reação que os outros que estão lá têm. Porque vai fuder pra ela. Mas é eu isso. quero é proteger essa Tá, mulher, mano. mas Eu é não isso, quero que o ela que não eu te esteja lá, pergunto eu é quero como é que ela esteja foi parar lá? protegida. Como é que foi parar lá? Aí eu Ideologia. acredito. É justamente por quê? Porque Que é a merda de quem acreditam... faz ideologia não pensa nisso. acreditam que, na verdade, tudo isso que a gente tá falando não tem nada a ver. Só que Tem tudo a ver isso com daí ideologia. já é o pensamento padrão. O pensamento padrão é, tipo, vamos reservar vagas pras mulheres, vamos colocar a mulher no comando, vamos colocar ela como diretora do serviço secreto. Essa é ideologia. Ela pode ser tudo que ela quiser. Se for pra levar realmente na questão do mérito, em várias áreas, a gente volta pra aquele ponto que eu falei no começo do podcast. O ponto é que, via de regra, em áreas onde o homem é naturalmente inclinado, ele vai se destacar mais do que as mulheres. E tem que estar tudo certo, né? E As tá tudo mulheres, certo. a galera tem que começar Entendeu? a entender a que tá Ucrânia, certo a isso. Ucrânia tinha esse papo aí, tá? De igualdade na Ucrânia. Tinha esse papo Até aí. o O ano governo atrasado. era progressista. Até a guerra estourar. Na hora que a guerra estourou, primeiramente, que a Ucrânia tem um contingente de homens inferior. Fisicamente, assim, né? Numericamente inferior. Alguns homens já morreram. Aí eles pegaram um monte de gente lá, tropa da OTAN, países, etc. Pra compor o pelotão. Mas a Ucrânia, enquanto país, virou um país de viúvas, né? De idosos e de crianças ali que são abandonadas, estão sendo criadas por entidades, etc. Como o país já fracassou. Por quê? Porque não tinha homem lá. Mesmo que tivesse uma mulher muito boa de guerra, o tamanho do exército russo não tem como competir. E vários desertaram, né? Vários desertaram e etc. Alguns países que são militarmente assim tradicionais e estudam muito bem essas coisas, colocam mulheres lá, como por exemplo Israel. Israel coloca muita mulher no contingente. Mas eles Mas eu duvido que seja por ideologia. Não é por ideologia, elas trabalham muitas vezes em posições de inteligência. Então, justamente. É diferente. Ô, mano, você pensa, mulher, o que você falou, pra cuidar de uma pessoa, ela é muito melhor. Se eu tiver no Sim, exército, as mulheres se vão tiver pra uma guerra e mulher cuidam junto com a gente... da enfermaria desde a Segunda Guerra Mundial. Olha aí que fantástico, mano. É mais importante, talvez, que tirar. É você estar junto com o time. Não precisa, se você tiver um time que todo mundo quer fazer gol, não vai funcionar. Você tem que ter os zagueiros, tem que ter um goleiro, tem que ter o lateral, e cada um vai ser bom numa posição. É entender, pô, se esse cara é melhor nessa posição, vamos pôr ele pra jogar aqui. Se essa pessoa é melhor nessa posição, põe pra jogar aqui. E todo mundo joga no mesmo time. Agora, se você quer pôr o time pra confrontar essa vaga que é pra todo mundo querendo chutar no gol, Então, mas se não você vai ter o pega, melhor. eu vou pegar um exemplo aqui, eu acho que não tem problema falar, mas, por exemplo, da mesma maneira que lá no COT só teve uma mulher que foi pra passar, que foi, se você pegar a delegacia, né, a coordenação de crimes, né, onde as pessoas combatem pornografia infantil e a grande maioria são mulheres.
Pô, tá aí, você vê. Talvez. Entendeu? E elas estão um lado trabalhando melhor. no setor de inteligência, estão trabalhando numa coisa assim. E você vê a própria líder, é uma mulher. Então, assim, existem habilidades diferentes em contextos É policiais. isso Mas que eu aí, falei, mano. E cuidar, é bom você usar e isso. são- Ainda assim, elas é a são- área de cuidado elas são- dentro da polícia, Então, mas a área de cuidado com as impetuosas, crianças. Então, é justamente isso, impetuosas. Lá também tem homens. Mas, assim, é você pegar essa impetuosidade e trabalhar ela, aproveitando o que cada um tem de melhor. Né? Mas você não pode criar um discurso assim de que, por exemplo, porque faz isso, você não pode descartar, como a questão do cotonete, da pesquisa do cotonete do Léo. Mas o ambiente Você também empresarial entendeu, né? é diferente do O ambiente empresarial ambiente da sociedade. o ambiente empresarial ele é muito massacrante, né? Isso aí Olha, muito por exemplo, massacrante, né? a gente O pode meu irmão, dizer... por exemplo, ele é um engenheiro que ele é um top lá no setor da aviação. E teve uma época que ele ficou com um lado da face totalmente paralisado. no ambiente corporativo, Pressão, Carga de né? estresse. as mulheres são 90% dos RHs mundial. Tá? Essa é a Isso, estatística mundial. Olha aí que legal. Você conhece alguém que tem empresa? Você acha que quem trabalha no RH é um homem ou uma mulher? É sempre uma mulher. Por quê? Primeiro que a mulher lida melhor com pessoas Isso, e ela sabe resolver conflitos de interesse. É uma vantagem. Enorme. E é por isso que isso tem... preza pela estabilidade, né? É só isso que eu queria saber fazer. Lidar com pessoas e resolver conflitos. Tem 90% das vagas mundial, isso daí, em qualquer país. É tudo de mulher. E eu não vejo isso como isso ruim. E tá certo, se o homem não tem que virar e falar assim, porra, os homens não sabem selecionar. Sabe, como a mulher sabe fazer tudo. Só que elas são melhores nisso. Não tem que falar, agora tem que dar 50% das vagas de RH para homens. Não tem que fazer isso, E mano. os CEOs continuam, os CEOs bilionários e não sei o que lá, continuam sendo homens. Por causa da própria questão de que se Assunção de risco, né? que os homens eles fazem eles têm a capacidade de desenvolver por exemplo, coisas do zero. Eles são mais construtores. E as mulheres são mais gerentes. Elas gerenciam mais essas questões. Pessoas, interesses, ou coisas institucionais. As mulheres são muito melhores nisso. E os homens são muito mais focados em realizar tarefas. E normalmente quando se realiza tarefa e você cria um projeto, você ganha muito dinheiro com isso. É simples. Tá, Quem mas que falou existe pra uma gente briga pra do- conquistar esse espaço de CEO de empresas, né? Tipo, hoje a mulher tem o mesmo salário que homens, tudo, mas ainda eu vejo que existe esse questionamento. Precisa de mais mulheres como no comando de empresas, né? Elas estão ganhando bem, mas elas ainda não chegaram no topo. Ser pedreiro não. Porque elas O não... que é a consequência? Caso vai ser uma briga eterna, porque o que importa pro investidor é a grana. O cara que tá investindo a grana lá, pra ele tanto faz. Se é homem, se é mulher, ele quer retorno. Se der retorno, põe quem for. Pode pôr um cachorro aí, põe um Inteligência pincher, artificial. põe uma IA. O que me der o maior retorno é o que eu quero que fica. Tô Certo. nem aí se é homem ou mulher, né? Mas existe ainda uma briga, né, para colocar as mulheres na ponta dessas empresas. Aí, Quem que vai vencer? empresa. Quem que vai vencer essa Aí briga? o que ocorre? Depende da empresa também, Depende da empresa. óbvio. Mas eu falo na Depende da maioria, empresa. na maioria das empresas. Como eu Depende, falei, mas se o que fosse uma- acontece? E a quantidade de pressão que aquele cara Se for uma suporta? L'Oreal, né? Se for uma Sim, empresa de se for moda, tem que se ser for uma empresa mulher, que óbvio. mexe com comunicação, área de comunicação. As mulheres, né, tô falam mais que os homens, né? Elas são muito melhores em comunicação, por exemplo. As mulheres são muito melhores na área, como eu falei, de moda, estética, cuidado e saúde. 5 áreas que as mulheres são muito melhores que os homens. Eu listei aqui agora. Qualquer uma dessas empresas, até a área de arte também dá pra gente colocar aí. Não arte tipo cinema e etc. Normalmente diretor, etc, são mais homens mesmo. Porque eles são criativos, etc. Só que na área de arte, tipo obras de arte. Você vai organizar um leilão, você vai organizar uma feira. A indústria da moda, mano, assim. Isso, né? tudo Não dá isso daí pra são falar. áreas das mulheres. Elas vão se dar muito bem nessas áreas. E os homens vão se dar bem nas outras áreas. Acabou. Só o meu medo. Tem como desligar o ar? Tem, Ô, tem. valeu, Júnior. Nós é brother mesmo. Você sofre trem não, lá, mano. vou- Esse trem bate minha nuca aqui, eu tô geladinho, velho. Aí que meus amiguinhos. Eu acho bom. Meu Deus. Você sofre com ar, velho. Não, Vai eu não sei por que ressecando, que né? bateu uma... Um frio. A garganta travou total aqui, velho.
Toma, Eu sei, toma uma eu sei. dose Você aí não pra aguenta andar destravar com os aí. boomer, não, mano. Vai acabar com sua vida mesmo. Nossa missão é Cara, eu vou te te levar falar, eu gosto embora da daqui parada de geladona, ambulância, mano. velho. Isso Vai aí sair já daqui do melhorou, hospital. Só pra concluir, é que normalmente, se você for investir hoje numa empresa, se você tem opções de investir na bolsa, você vai investir em empresas que vão dar lucro, certo? Claro. E as áreas que mais dão lucro são áreas ligadas à tecnologia, que infelizmente ou felizmente são as áreas que os homens se destacam. Áreas de programação, áreas de criação de aplicativos, áreas de questões ligadas a, inclusive, transações financeiras mediadas pela tecnologia, inteligência artificial. São áreas que pagam muito bem porque a tecnologia se valoriza ao longo do tempo. Né? Então, assim, pô, você tem desenvolvimento de celular, você tem desenvolvimento de aplicativo, você tem a parte do hardware, do software, tem um monte de coisa. São áreas que, se a gente for analisar, o Vale do Silício vem daí, né? Sim. Microsoft, Google, vem da Intel, por exemplo, toda essa trajetória. Todos os homens foram lá e criaram. Então, novamente, as mulheres podem comandar as áreas delas, só que normalmente não são áreas que dão tanto dinheiro quanto as áreas que os homens se destacam. Cara, eu queria voltar lá atrás dessa conversa, assim. Você acredita que se a gente separasse lá no começo os homens das mulheres, principalmente no estudo de base, no médio, no fundamental ali, a gente ia ter melhores resultados? Mas foi assim durante grande tempo, durante grande parte da humanidade, até o século XIX era assim. Não é assim mais. Se Não começasse... Vai ser assim a partir de agora. Com certeza.